Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar meditando na gloriosa e poderosa Palavra de Deus. Aqui a gente faz uma pregação expositiva, um estudo textual, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Estamos agora no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós acabamos Josué há pouco tempo, você pode acessar lá, está tudo disponível aí nos distribuidores de áudios e podcasts da internet, os 24 capítulos do livro de Josué. Agora voltamos para o Novo Testamento, vamos fazer Romanos, depois a gente volta para o Antigo, faz Juízes, depois a gente volta para o Novo e faz 1 Coríntios, e assim a gente prossegue um livro do Novo, um livro do Antigo, e se Deus quiser, firmes já foram, estamos no 12º, ainda falta um pouquinho para a gente completar toda a Bíblia. Hoje Romanos capítulo 1, parte 4, episódio de número 942, 12ª temporada, que tá demais. Você quer aprender sobre essa carta de Paulo, a igreja situada em Roma, tem muitas lições preciosas para a gente mergulhar aqui. Paulo ele demonstra uma ansiedade por conhecer os romanos. Versículo 11 e 12, você pode ler lá, no capítulo 1, versículo 11 diz assim: "Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los." Verso 12, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. O desejo veemente do apóstolo, acalentado por muitos anos, foi finalmente satisfeito. Mas a maneira como entrou em Roma foi tão diferente da esperada visita voluntária. Ele chegaria, após uma viagem tempestuosa e perigosa, como prisioneiro, para suplicar por sua vida perante o imperador. Ainda bem que um véu oculta o futuro, ou nossos desejos por algum acontecimento poderiam se extinguir em silêncio. O amor não se satisfaz sem um encontro. Agostinho teria desejado ver Cristo em carne e osso, Paulo no púlpito e Roma em sua glória. O apóstolo pouco se importava com a magnificência exterior da metrópole. O seu coração ele se voltava para a companhia dos cristãos ali presentes. Alguns eram seus conhecidos, outros haviam sido seus colaboradores e prisioneiros. Mas todos os que estavam unidos pela comunhão cristã lhe eram queridos. E ele ansiava por vê-los face a face. Os laços de apego na igreja primitiva podem ter sido cimentados pelo vento frio da oposição e da perseguição, que aproximava os membros em busca de calor humano e compaixão. Ainda hoje, o cristianismo demonstra ser capaz de banir as distinções mundanas, derrubando as barreiras de raça, de casta, de idioma. Os amigos do Salvador não podem sentir inveja, pois seu amor é grande o suficiente para abraçar a todos. E o respeito por sua honra impele seus amigos a aumentar o número de seus seguidores. Nós podemos formar uma opinião sobre o nosso discipulado, observando o grau de nosso anseio por nos reunirmos. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Há um desejo natural de contemplar o rosto e a figura de homens famosos, para que os nomes se tornem pessoas para nós e para que a nossa imaginação já limitada possa ser auxiliada e visualizá-los, ouvir sua voz, seus gestos, sua aparência. E esse anseio, ele se transforma em uma esperança sagrada de consumação, da consumação de nossa bem-aventurança,
quando nos será permitido contemplar o Salvador e vê-lo como Ele é. Cristo está conosco agora, mas na morte nós partimos para estar com Cristo para sempre. Proximidade e afeição são ideias correlatas. Veja, o encontro dos cristãos tem a edificação como objetivo. Paulo estava extremamente ansioso para ser um instrumento de benefício espiritual para os cristãos em Roma. Ele acreditava que um dom espiritual era o presente mais valioso que ele poderia conceder ou que eles poderiam receber. Horas de conversa agradável e recreação não são desprezíveis, mas se nossas sociedades as colocam em primeiro plano, perdem seu verdadeiro propósito. A cruz de Cristo lança uma luz solene sobre uma era hedonista. A esse propósito, nós devemos aproximar nossos compromissos na igreja e nossos planos de vida individuais. Que as congregações valorizem corretamente o ministério das coisas espirituais. Não podemos supor que o apóstolo se preocupasse mais com dons miraculosos, dons de cura e de línguas, mas sim com o crescimento, na graça, no conhecimento de Cristo, no amor, a conquista preeminente. Será que os pais sempre transmitem aos filhos a impressão de que valorizam mais o progresso na vida divina do que o sucesso nos tribunais, no Senado, no mercado financeiro, no mundo da moda? Observe o desejo do apóstolo de confirmar a fé desses cristãos, firmá-los e não abalar suas opiniões e práticas, era sua intenção. Não é trivial perturbar as convicções dos homens e afastá-los de suas antigas crenças. Os homens não devem ser levados por qualquer vento de doutrina, mas sim manter os pés firmes sobre a rocha imutável. A palavra grega no texto, ela nos lembra que estereotipar é bom quando se trata dos princípios fundamentais do cristianismo. A planta frequentemente transplantada cresce com dificuldade. E há aqui no texto uma sugestão de que a comunicação oral ela seria mais eficaz do que a carta que ele escrevia. Apesar de afirmações recentes, a oratória no púlpito e na plataforma mantém seu valor como motor que move as massas. Nem mesmo as cartas pesadas e poderosas do apóstolo poderiam igualar o efeito de sua presença pessoal. Somente os inimigos chamariam esta última de fraca e desprezível. As Escrituras descrevem a vinda de Cristo como um poderoso impulso para o aperfeiçoamento e o triunfo de sua igreja. Ele aparecerá em sua glória e edificará Sião. O apóstolo ansiava por um benefício mútuo, ele não era tão presunçoso ou orgulhoso a ponto de imaginar que ninguém pudesse iluminá-lo ou confortá-lo. Os ministros precisam do consolo de seu rebanho. Lembrem-se da inspiradora exortação dos israelitas a Josué. Somente ser forte e corajoso, o Senhor seja contigo. Josué capítulo 1, versos 7 e 8. O apóstolo também não era tão egoísta, a ponto de querer tudo e nada dar. As igrejas cristãs, elas são, ou pelo menos deveriam ser, projetadas para serem sociedades de aprimoramento mútuo. Alguns apenas perguntam que bem nos fará tal reunião, esquecendo-se de que os seus comentários ou mesmo sua presença podem estimular seus irmãos e contribuir para o sucesso da reunião. É reconfortante para os fracos, fortalece os vacilantes, a testemunhar a firme confiança dos fortes. A fé mencionada, ela implica visibilidade para que tenha seu pleno efeito. Discípulos secretos, sem ligação com qualquer organização, perdem muito consolo e trabalho por causa do seu isolamento. Sim, venham.
Juntem-se às fileiras da nossa igreja. Os cristãos são fortalecidos em sua posição pela presença. Bunyan retrata lindamente esse consolo mútuo entre cristão e esperançoso, enquanto atravessavam o rio da morte, no livro Peregrino. Que testemunho do trabalho de qualquer homem. Que sua presença ajude e não prejudique a piedade de seus amigos. Somos responsáveis pela influência que exercemos. O Evangelho era uma mensagem para todos, Romanos 1, verso 14 ao 17. Visões limitadas do Evangelho são muito comuns ainda hoje. Entre os muito ricos, quanta ideia errônea existe frequentemente sobre o Evangelho e suas afirmações. Eles pensam que a religião pode ser muito benéfica para os pobres, mas que estes não precisam dela. Entre outros muito pobres, por outro lado, você frequentemente encontrará a ideia de que o cristianismo pode ser muito benéfica para pessoas respeitáveis, mas que não tem nada a ver com eles. E ainda você encontrará uma certa classe de intelectuais, nem sempre os mais cultos ou ponderados, que imaginam que o evangelho pode ser muito benéfico para pessoas comuns. Mas eles já superaram essa crença infantil. Mesmo entre os cristãos, quanta visão limitada do evangelho e do seu alcance. Quão lenta tem sido a igreja cristã em cumprir sua missão no mundo gentil. Há muitos que ainda pensam que estão suficientemente bem de vida, que não há necessidade de enviar o evangelho a eles. Há muitos que nos dirão que não adianta enviar o evangelho aos muçulmanos ou ao judeu. Mas o apóstolo Paulo tinha uma visão muito diferente. Em sua visão, o evangelho é uma mensagem para todos e é trabalho e dever da igreja cristã torná-lo acessível a todos. Um fato declarado. O evangelho de Cristo, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, versículo 16. E essa foi a razão de sua prontidão em ir pregar o evangelho também em Roma, versículo 15. Assim como já o havia pregado a judeus intolerantes e fanáticos e a gregos cultos e céticos. Ele não fazia distinção de nação, idioma, credo ou classe social no que dizia respeito à necessidade e ao poder do evangelho. Sua mensagem era clara. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e ele sabia que encontraria pecadores em todos os lugares. Primeiro, o evangelho é uma mensagem para os ricos, fala-lhes de um tesouro incorruptível que não se desvanece. Mostra-lhes como enriquecer para com Deus primeiro, tendo Cristo e temos todas as coisas. E depois, fazendo bom uso dos bens terrenos que Deus lhe deu. Segundo, o evangelho é uma mensagem para os pobres. Ensina-os a serem trabalhadores e contentes. Mostra-lhes na vida terrena do próprio Jesus Cristo e na vida de centenas de seus seguidores como uma mente pacífica e feliz pode existir e como a vida útil pode ser vivida mesmo em meio a circunstâncias de pobreza aparente. E terceiro, o evangelho é uma mensagem para os homens de intelecto e saber. Que ideias sublimes ele nos apresenta. Com que motivos puros e elevados ele nos inspira. E com que esperança gloriosa ele nos encoraja. Compare o futuro que o ateu ou o agnóstico vislumbra com o futuro que é a esperança do cristão. Uma eternidade de desfrute consciente do que há de mais nobre e melhor. O evangelho tem um apelo aos ignorantes e pobres por causa de sua simplicidade e conforto, mas tem um apelo igualmente forte aos homens de intelecto excepcional, entendimento vigoroso. E observe como alguns dos homens mais proeminentes na ciência, na literatura, na política, reconheceram esse apelo e a ele responderam.
aos jovens instruídos e cultos, aos jovens de mentes ponderadas, insistimos com as afirmações do Evangelho, sim, as afirmações pessoais do próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é uma mensagem para todos, é uma mensagem para os que sofrem, é uma mensagem para o pecador. Ele derreteu o coração mais endurecido, tornou o impuro puro, intemperante temperado, o desonesto honesto, e transformou o orgulhoso e arrogante em um homem de espírito manso e humilde. Vez após vez, ele provou ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A carta aos Romanos nasceu no coração de um homem que amava profundamente a Cristo e sua igreja. Paulo desejava encontrar os irmãos não apenas para ensinar, mas para ser fortalecido junto com eles. O evangelho não foi dado para um grupo seleto, mas para todos os povos, classes, culturas. Em Cristo, ricos e pobres, sábios e simples, fortes e fracos encontram a mesma graça salvadora. A fé cristã, ela floresce quando caminhamos juntos, edificando uns aos outros até o dia em que veremos o Senhor face a face. Será que temos desejado mais a comunhão dos santos do que as distrações desse mundo? A nossa presença, ela fortalece a fé daqueles que caminham ao nosso lado? É importante a gente pensar em tudo isso. Oh, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho ter nos alcançado. Obrigado porque o evangelho ele alcança todos os que creem. Dá-nos um coração semelhante ao de Paulo, cheio de amor pela tua igreja. Desejo sincero de fortalecer os irmãos. Que a nossa vida seja instrumento de encorajamento, de consolo, de edificação e que jamais nos envergonhemos do evangelho, pois ele é o teu poder para a salvação. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que maravilha que você ficou até o finalzinho, que Deus continue abençoando grandemente sua vida. A gente volta para o último episódio desse capítulo 1 do livro de Romanos, a parte 5, tá bom? Te encontro lá, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.